Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV, sempre também nos nossos aplicativos, rede social. É sempre muito bom estar de volta com você. Hoje eu estou recebendo aqui a Márcia Paulino, psicóloga, ela que vem aqui bater um papo conosco, falar sobre comportamento, um tema muito em voga nesse momento que a gente está vivendo, a pandemia. Afinal de contas, tem muita gente, pirando a cabeça, né, gente? Vamos falar um pouco sobre comportamento, vamos falar sobre pessoas, sobre gente, né? E tentar aqui contribuir com você de alguma forma, porque a psicologia realmente é muito importante na vida da gente, né? Às vezes a gente não se conhece direito e acaba passando por situações desagradáveis, até por não se conhecer, não saber se comportar. Mas nessa época de pandemia parece que as coisas elas acentuaram um pouco mais, e nós vamos falar sobre isso aqui, né, com a Márcia. Quero registrar aqui que a Márcia é esposa de um grande amigo nosso, né, e ela vai falar aqui um pouco também da sua história, né, na sua empresa, e você vai ficar por dentro. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br, esta empresa aí, né, que cuida do nosso site há muito tempo. Estamos preparando um novo site aqui da TV Sete Lagoas, também com outra parceria, mas sempre hospedado lá nos servidores da 5bits. Há mais de 8 anos a gente nunca teve problema. Por isso eu indico para você também, você que quer fazer o seu site, seu e-commerce, quer fazer a sua rede social com pessoas realmente competentes. Abraço para o Júnior e toda a equipe lá da 5bits. Gente, a Márcia, ela a gente sempre conheceu ela como contadora, né? Ela é famosíssima aqui em Sete Lagoas, principalmente na época de campanha política. Ela é o top do top do top, né? E agora, acabando de se formar aí em psicologia, trazendo essa novidade para a gente aqui, e vamos explorar um pouco dela nesse sentido também. Márcia, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui. Você sabe, né, do carinho que eu tenho sempre por vocês, né? Sim. Seu marido é um amigo meu de muitos anos e a gente sempre se relacionou muito bem, né? Apesar de que a gente não fica muito junto, né? Principalmente depois da pandemia, mas é um prazer muito grande estar recebendo você aqui. Obrigada, Santiago. Boa tarde a todos, né? Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. Realmente a gente tem uma estrada aí, né, de trocas de experiência e profissionalismo. A gente fica muito feliz por esse reconhecimento, né? Muitas pessoas sabem, né, mas só para reforçar, eu também sou graduada em Ciências Contábeis, né? Já há alguns anos, atuei minha vida quase toda, uns 20 anos dela, com escritório de contabilidade, Francis Henrique Contabilidade aí, por coincidência, viu, pessoal, o melhor da cidade. Verdade, e aí... E diga-se de passagem que o Francis é tão competente também, né, que foi secretário, né, várias vezes. Secretário da Fazenda várias vezes em Sete Lagoas, com prefeitos diferentes ainda, né? Sim, ao longo de quase 20 anos que ele tem de carreira, ele já assumiu diversas secretarias, né, entre Fazenda, Administração, Saúde, né, mas por enquanto agora ele está mais sossegado, só com o escritório, viu, pessoal? Graças a Deus, né? Foi muito bom enquanto, né, ele seguiu nessa linha, mas era momento de dedicar mais à nossa empresa, que é o escritório Francis Henrique Contabilidade. E a partir do caminhar que eu venho, né, com o Francis, foi que surgiu realmente esse amor pela psicologia. Eu sempre fui de atender muito bem os nossos clientes, eu sempre gostei desse processo da escuta, da atenção, de acolher o cliente, né? Isso sempre foi muito referenciado e cativado. E aí me levou, obviamente, a entender que talvez fosse o momento de eu mudar, né? E mudar é importante, e aí o amor veio a psicologia. Hoje eu formei na verdade eu formei ano passado pela Faculdade de Ciências da Vida, já acabei de concluir uma pós em sexualidade, e aí nós estamos caminhando nesse processo e vamos tentar contribuir um pouco aqui com informações sobre psicologia. Que bom. Na verdade, assim, a gente quando forma, parece que
começa outra batalha, né? Outra. Quando você olha para frente assim, você vê de que forma? Porque aí eu já estou entrando dentro da própria psicologia, né? Chega a ser um desafio, né? É um desafio diário. Porque no outro você já estava com a sua situação de conforto, né? Já administrava muito bem. Eu fui muito questionada na faculdade, né? Eu me formei com 38 anos e as pessoas sempre que me conhecem há mais tempo, o que você está fazendo aqui? Você já tem uma vida estabilizada, já tem uma profissão. Como de fato, graças a Deus, a gente caminhou bem na outra profissão, mas nunca é tarde para ter o autoconhecimento e reiniciar, recomeçar naquilo também que te traz prazer. E a psicologia é isso, ela veio para somar na minha vida como um recomeço, sim, de uma nova profissão, mas uma profissão que traz também uma experiência de vida muito grande, que acaba contribuindo, eu acho, muito para o meu processo, para o meu atendimento clínico e para as pessoas aí que nos procuram. Que bom. Você vai ter um atendimento específico em alguma área? Então, eu estou hoje no atendimento clínico, que é o que eu busco, mas eu pretendo focar mais no atendimento a casais, que é uma área que eu gosto muito, e atendimento no geral, com ênfase mais em valorização da autoestima, da autoimagem, né, do ser humano. Não pretendo trabalhar muito com transtornos, né? Porque essa é uma área mais específica, que requer estudos mais específicos, e cada um tem um dom. Eu acho que eu não me encaixo muito dentro dessa área. É o tal do divã, né? A pessoa chega lá e vai contar os seus problemas, você vai dar um jeito de descobrir qual que é a melhor forma dessa pessoa viver. Na verdade, é analisar, né? Analisar não só a pessoa, mas analisar num contexto geral, porque não está só ali, né? Ela está fora também, né? A partir de que princípio que você começa a analisar, né, uma situação, por exemplo, quando você tem um paciente que você... porque outro dia eu estava lendo, né, que diz que o psicólogo, quando a pessoa chega, você já olha assim, até pelos gestos, você já sabe o que vai estar acontecendo, né? O paciente, ele é muito específico e singular, né? A minha forma de atuar hoje, eu busco sempre a abordagem sistêmica. Quando a gente pensa no divã, ele está muito voltado para a psicanálise, né? Que é uma das mais conhecidas a vida toda e na atualidade também. Então, o que acontece? Para você conhecer esse paciente, você precisa de ter uma conexão, né? Uma relação de empatia e de entrega, onde há um vínculo psicológico e afetivo entre o paciente e a psicóloga. E a forma inicial de você começar a conhecer essa pessoa é através do comportamento quando ela chega e principalmente do que ela traz, né? Nossa maior forma de intervenção enquanto psicólogos ainda assim é a escuta e a observação. Então por isso que é tão importante. Não é ouvir como a gente está acostumado no dia a dia, mas é uma escuta mais especializada, que ela é apresentada através da fala, mas também do comportamento. Ô Márcia, com esse advento da rede social, a gente viu pipocar aí a necessidade das pessoas de receber um clique, né? Que na verdade aquilo ali nada mais é do que um reconhecimento, né? As pessoas querem um coraçãozinho para elas querem receber atenção. Né? Sim. Só que parece que a rede social está mascarando demais. Inclusive tem alguns países que eu tenho visto que tem sido discutido a obrigatoriedade de tirar os filtros, né? Porque na internet todo mundo é bonito, né? Todo mundo é maravilhoso, principalmente na rede social. Você escolhe ali um filtro ali, você já se modifica completamente. Diga-se de passagem, hoje você constrói até um avatar seu assim, num clique. Exatamente. Né? Como é que você está vendo essa questão das pessoas, desta autonecessidade de afirmação? Então, as redes sociais hoje, ela tem livre acesso, né, a todos os ambientes, casas e classes sociais. Ela não escolhe onde entrar. Inclusive, o IBGE soltou uma pesquisa de 2020 que hoje mais de 82% da população brasileira tem acesso à internet. E aí, automaticamente, quanto mais acesso, mais liberdade de escolha, né?
O problema desses acessos é justamente mascarar aquilo que é real, aquilo que é imaginário e aquilo que realmente é fake news, que é o mais famoso da atualidade. E as pessoas acabam se confundindo um pouco com a sua própria imagem e conectando com a imagem do outro. Qual que é o problema disso? É a falta de conhecimento da sua própria imagem, de se conectar com você mesmo. Então, muitas vezes as pessoas estão tentando o quê? Se mascarar a partir do movimento que ela vê e que ela participa e está inserido nesse mundo virtual. O que causa muitas vezes, o que provoca muitas vezes malefícios em vez de benefícios, né? E por isso que há uma alta significante nos últimos 12 meses de crises de ansiedade e depressão. No Brasil, nós já somos o primeiro no mundo em crise de ansiedade. Em crise de depressão, nós somos o maior da América Latina. E aí, em termos de números de crescimento no último ano, foi 15% de crise de ansiedade e mais 50% com sintomas de depressão. Então, para a gente perceber o quanto nós estamos mascarando ou sem querer olhar para si mesmo e se enxergar. E muitas vezes, Santiago, isso não é algo que a pessoa faz talvez totalmente consciente. Mas ela está tão inserida nesse mundo e a pessoa viaja mesmo, ela mergulha totalmente nesse mundo, que ela passa a não se ver de uma forma mais concreta. E aí muitas vezes também ela não vai conseguir sair sozinha. E aí está a importância de perceber ou ouvir, porque muitas vezes eu não percebo, mas quem está ao redor percebe. E aí dá as dicas. E buscar psicoterapia, buscar ajuda é um melhor caminho. Certo. Agora, a tendência maior, nesse caso aí, é porque a gente está vendo até os idosos na internet. Sim. Né? Seria realmente os jovens? Olha, o aumento significativo que teve, inclusive das doenças mentais nesse período, foi principalmente na idade entre 18 e 39 anos. Então é de uma classe mais jovem. Não é tão jovem também, né? Só que acontece, o idoso acaba sendo mais benefício do que malefício. Porque o idoso está numa outra realidade. O idoso já está num processo de aposentadoria, de querer estar com os netos, de querer viajar, querer viver um mundo mais possível do que enquanto nós estamos aqui ainda na batalha, né? E aí para o idoso veio o quê? Veio somar, principalmente nesse processo da pandemia, onde houve o distanciamento social, eles ficaram extremamente sem saída em suas casas, e a internet veio o quê? Trazer para eles esse benefício de aprender jogos, de fazer uma comunicação com a família, de ter vídeos, de aprender a buscar vídeos na internet, né? De gravar vídeo deles também para mandar para a família, de situações que às vezes acontecem ali dentro. Então, para eles veio mais como um benefício do que um malefício. Agora, para essa classe que está mais jovem e que está no momento de produtividade, de aprendizagem, está tendo, acho que, na minha opinião, e nas pesquisas estão indicando que está trazendo um pouco mais de prejuízo. Certo. Tem jovens que a gente vê que fica muito tempo na internet, né? Uhum. Isso é o quê? O que realmente, como que explica isso, né? Porque, tipo assim, principalmente agora com a pandemia, né? A pessoa saía para a escola, voltava, ficava mais na internet do que tudo. Mas agora, nesse tempo aí, nem a escola direito teve, né? Não. Então, assim, ficou ali no celular o tempo todo. Sim, aí são vários fatores, né? Os jovens, com essa restrição que a pandemia trouxe, que foi uma novidade para todo mundo e afetou a todos, né? Não tem como ser diferente ou falar diferente. Todos nós, de alguma forma, fomos afetados. Uns mais, outros menos, mas todos foram. Em relação aos jovens, o que acontece? Eles tinham uma vida muito ativa, mas já estavam no mundo virtual totalmente conectados. E o jovem, ele precisa de ter movimento, né? Esse movimento, ele não parte só do jovem, ele parte também do ambiente em que ele está inserido. O ambiente familiar, o ambiente onde ele reside, os contatos sociais que ele tem, vai impactar na sua ação. Se nós estamos falando de jovens que a vida toda já teve esse movimento de redes sociais, de ficar com muito tempo conectado
e ser permissível para os pais ou para quem para o responsável, né? Isso acaba afetando mais porque acaba virando um vício. E todo vício a gente sabe que, se ele não for ponderado ou controlado, ele traz prejuízo. Afetando os jovens com vícios em jogos, né? Realmente de postar muita coisa, de ficar o tempo todo ali postando coisas que não são reais muitas vezes, igual você trouxe a questão da imagem. Vai ali, faz uma maquiagem, posta, vai, tira, põe outra. Então, assim, foi um meio que eles estão encontrando para se sentir aceitos, valorizados. Porém, isso requer um cuidado, né? Hoje, o que a gente tem percebido na clínica, e eu estava conversando até com uma ex-professora hoje sobre isso, do retorno dos jovens à escola, crianças e jovens. Estão começando a ter crises de ansiedade, muito séria, que os pais estão levando para terapia, porque não querem voltar à escola. Olha só como que isso é sério. Uma coisa que sempre trouxe benefício, prazer, conhecimento, interação social. Todo ser humano necessita de interação social para viver. E aí esse jovem começa a tomar medo disso. É lógico que a pandemia trouxe, ela ajudou nesse processo? Sim, claro. Mas não é só a pandemia, por quê? A gente tem alternativas em casa, né? Eu sou mãe de uma adolescente de 14 anos, sou mãe de 20 anos, e aí quais foram as alternativas? Inserir jogos. Lá em casa a gente joga baralho, a gente busca jogos de tabuleiro, a gente tem sobre para cantar. Então, assim, a gente foi buscando alternativas para não ficar tão preso ao telefone, à TV e principalmente às redes sociais. Então, é muito importante que quem tem filho, gente, adolescente, criança, não deixe mais do que 2 horas diárias totalmente vinculados e presos a essa imagem. Isso vai trazer muito prejuízo. E quando a gente fala de prejuízo, não é um prejuízo só para a criança ou para o adolescente, mas interfere no lar, no ambiente, na família, interfere em todos que estão envolvidos no processo. E tem a situação também que eu queria que você falasse sobre pais de crianças pequenininhas que já dá o celular para a criança brincar. Nossa, isso é muito sério. Eu falo assim, parecendo que eu sou brava, né, gente? Mas não sou, não. Mas é porque vocês precisam de entender o quanto esse processo da nossa responsabilidade enquanto pais e responsáveis é grande, né? Não estou aqui para punir ninguém, mas olha só, quando a gente pega um bebê, já tem vários estudos que trazem que pode causar transtorno na criança. Quando você pega um bebê e já coloca ele em frente à tela, isso já traz prejuízo, porque a criança, ela começa a conectar. E aí a parte cognitiva dela começa a não ser desenvolvida. Olha o quanto isso é sério. Tá? Isso eu estou falando, gente, superficial de pesquisas que eu já vi. Mas é muito mais sério, porque eu não tenho total propriedade do assunto nesse momento, porque não foi o que, né, a gente ia conversar. Mas, só como uma dica nesse sentido, é muito importante que tenha esses cuidados, porque realmente o prejuízo cognitivo para o bebê, ele vai ser enorme. Ô Márcia, eu estou vendo você falar sobre as crianças aí, e eu estava me lembrando aqui de uma situação que era o seguinte, os pais da gente chegavam de vez em quando a dar uma surra na gente, né? A gente apanhou lá de varinha, bastante, chinelo, puxão de orelha, beliscão, e agora isso é proibido, né? Só que é o seguinte, eu vejo no cotidiano normal aí, no dia a dia, crianças gritando com os pais, batendo a porta na cara do pai, xingando, fazendo birra. O que está acontecendo? O que está mais errado? Era a gente lá atrás ou era agora? A psicologia, ela é totalmente contra a agressão física, né? De uma forma geral. Inclusive já é lei, né? É proibido realmente as palmadas, o couro, né? Mas muitas vezes, o que eu entendo sobre isso enquanto psicóloga e enquanto mãe? Cada um escolhe, né, a forma de educar. É uma escolha do responsável por isso. Mas é importante que se crie para a criança rotinas e diálogo, né? Muitas vezes os pais acabam que
deixa a criança muito livre para fazer escolhas. E criança, ela não está preparada para escolher tudo o que quer. Muitas vezes nem nós, né? A gente busca ajuda psicológica, a gente às vezes busca um médico, a gente busca um amigo para às vezes ajudar em algum processo que a gente precisa. Imagina uma criança que está em formação. Ela precisa de orientação, ela precisa de um apoio familiar, né? Seja de pai, dos avós, do responsável, quem está com ela na responsabilidade. E uma forma bacana que se tem e que muitas vezes não é praticada é justamente isso, é o diálogo. A criança hoje, você consegue, hoje não, né? A vida inteira, mas os pais antigamente não tinham essa percepção e nem esse conhecimento. Mas hoje todo mundo sabe que o diálogo consegue transformar todo mundo, tá? Só que o diálogo ele tem que ser um diálogo firme, um diálogo com disciplinas e regras. Você não precisa de bater, mas tem outras formas de punições que não são aversivas à criança que possibilitam um bom resultado, né? Como, por exemplo, nós estamos falando de tecnologia, cortar um pouco a tecnologia. É uma forma de punir para que a pessoa cumpra aquilo que foi acordado dentro das suas regras estabelecidas. Então, muitas vezes, o que está faltando um pouco é assumir realmente essas regras, né? Definir qual que é o meu papel enquanto pai responsável. Qual que é a minha linha de educação que eu quero dar para o meu filho? Hoje tem uma educação também que é de muita liberdade, né? De escolha. Isso é bom também, é bacana. Quem dera se na nossa época a gente, né, pudesse ter escolhido algumas possibilidades que hoje os meninos têm. Mas é importante perceber se essa liberdade, uma escolha que realmente não tenha nenhuma cobrança em cima dela, se realmente ela vai trazer os resultados esperados, né? Porque você pode dar liberdade, mas junto com a liberdade é necessário dar responsabilidades. Como você diz, né? O direito da pessoa vai até onde exatamente. O outro, né? Toda escolha, toda ação gera uma reação, né? Então, será que a escolha que está sendo dada, que está sendo escolhida, e a reação estabelecida, como você traz, talvez a resposta da criança, a birra da criança ali num ambiente aberto, se não está sendo uma resposta à minha liberdade de escolha que eu permiti. Agora, vamos falar da sociedade no geral. Como é que você está vendo o nível de comportamento, principalmente depois da pandemia? As pessoas, realmente nós estamos né, como você disse, com índices altíssimos aí de pessoas, né, sendo até internadas, outros até chegando a suicídio, né, mulheres que têm problemas em casa com os maridos. Porque parece que as pessoas não foram preparadas, né, realmente para viver juntas durante muito tempo. Sim. Quando você pensa aí em relacionamento, né, relações conjugais, principalmente, teve um índice muito grande de violência doméstica e de separação, né, no último ano. O que se deve um pouco a isso, né? Tem alguns fatores que eles são muito relevantes. Um deles é a questão financeira. Eles têm um peso imenso, sempre teve, e com a pandemia piorou. Outro é o nível de estresse, quando você está junto com a pessoa que você às vezes via só à noite ou via só uma parte do dia, e aí você passa a conviver com ela diariamente muitas horas do dia, isso vai gerar mais estresse, e muitas vezes a pessoa não percebia que já tinha algo que não estava bacana, e aí quando junta nessa proporção que foi drástica, né? Foi violenta, porque ninguém esperava ser tão agressivo, eles acabam tendo esse estresse e se estranhando, né? E aí qual que seria uma forma bacana? É o diálogo também, né? O diálogo ele proporciona soluções em todos os aspectos da nossa vida. Percebeu que não está bacana, percebeu que tem algo ali que precisa ser melhorado, seria uma busca por ajuda profissional, né? A psicoterapia de casais, ela fornece isso muito bem. E mesmo no processo de pandemia, foi pouco tempo que os psicólogos atenderam só online, né? Logo já liberou e conseguiram atender presencialmente e online. Então é uma ajuda profissional que vai fazer toda a diferença na vida dessa família. Mas, de fato, a pandemia só intensificou muitas vezes aquilo que já não estava tão bom, né? E que não era percebido, porque nós, enquanto sociedade, a gente tem vários refúgios, né? Dentro de uma vida normal, dizemos assim,
que você faz? Você está com um probleminha ali, não está bacana no casamento, aí chega o final de semana. Você tem um clube que você vai, você tem uma festa para ir, você tem um aniversário, você quer fazer algo diferente, aí passa o final de semana bacana e volta para a rotina de novo, de trabalho, de correria, que não está bom, mas você vê pouco e passa. Só que o problema está lá instalado, né? E aí eu quero deixar que esse problema vai ficando, muitas vezes para debaixo do tapete, e é onde ninguém esperava que acontece esse estresse igual houve, gerou, né, totalmente essa crise e esse índice mais alto nas separações. Em relação à violência doméstica, isso sempre teve um índice altíssimo no Brasil, sempre foi muito alto o índice. Só que um pouco menos falado quanto agora, né? E aí, gente, quem sofre violência doméstica, muitas vezes, ou quem passou a sofrer com a pandemia, essa pessoa já tinha um pezinho lá de ser violento de alguma forma, porque não surge do nada, né? Isso faz parte da pessoa, da formação. Uma pessoa que agride a outra, ela agride porque ela já tem uma construção ali e que já remete um pouco de agressividade. De alguma forma ele apresentava isso. Mas também não é justo julgar quem sofre, porque ninguém sabe como que é isso para a mulher, né? A mulher, ela passa por tanto sofrimento e, além de tudo, ter que, às vezes, sofrer a violência doméstica dentro de casa, ainda ser julgada, é muito difícil, né? Gera uma impotência, gera baixa autoestima, gera vergonha. E aí a gente precisa de se unir mais para poder ajudar, amparar e não criticar. Porque muitas vezes essas mulheres são criticadas por outras mulheres. Uhum. Né? E em vez disso, geralmente o que deveria acontecer é oferecer ajuda. Porque quem passa por isso, gente, precisa de acolhimento, de amor e de ajuda realmente para conseguir sair desse processo, que não é fácil. É verdade. Agora, como que você interpreta a importância da religiosidade na vida das pessoas? Nós estamos vivendo um mundo de muita descrença, né? Sim. Lógico, e também várias religiões diferentes, né? Que uma não bate com a outra. Então, assim, parece que o ser humano sempre necessitou, né, de ter algo para ele acreditar, para ele firmar, né? Uma espiritualidade, né? Então, a psicologia, ela entende muito o processo que é mente, corpo e alma, né? A gente costuma dizer. E aí, mente, corpo, alma e espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é importantíssima para a vida do ser humano, né? É óbvio que, tem os ateus, tem as pessoas que não acreditam, que acreditam só na ciência, ótimo, bacana, eles conseguem lidar com suas questões dentro do que eles acreditam, mas eles acreditam em algo, né? E a gente tem que entender que quem é cristão, quem tem uma espiritualidade, quem acredita em algo, é que sustenta aquela pessoa. E a psicologia não vai para desmistificar isso, né? Mas para trazer, para agregar no processo terapêutico. Então eu não vejo isso como algo ruim, desde que não traga também prejuízos para a pessoa. Porque a gente também tem que entender que muitas vezes uma espiritualidade tem um grau que pode trazer prejuízos para a pessoa, para o casal, vai depender de como ela vê aquilo e como ela se insere nessa espiritualidade, tá? Mas de toda forma, isso traz a pessoa força, ressignificação para continuar lutando. É verdade, Você não acredita em nada, você fica perdido, né? É muito mais benéfico para a pessoa do que prejuízos, né? Agora eu vou te falar de uma palavrinha mágica, né? Essa palavra, principalmente para os católicos, ela é a número 1, né? Que é a palavra amor. Como é que você vê isso no contexto atual, né? O povo está esquecendo essa palavra, ela existe ainda? Como é que está? Eu acho que a palavra está muito presente, mas eu acho que está faltando bastante a essência, o viver, né? O amor, ele nos sustenta, né? Ele faz parte também de tudo isso que a gente está dizendo, porque como ser psicólogo e não amar a minha profissão
e amar a possibilidade de contribuir para que o outro se encontre no processo dele. Isso é amor, né? É pensar que eu estou vendo o outro sofrendo e eu não vou sentir a dor do outro, mas eu vou estar junto com o outro para que ele consiga lutar de forma a superar esse momento ruim. Então as pessoas estão precisando de ter mais empatia, Santiago. Né? Essa palavra foi muito dita também nesse processo de pandemia, mas gente, dizer só não é suficiente. Nós precisamos de inserir isso na nossa vida. E é dentro dos nossos lares, é dentro do nosso convívio social, é na nossa igreja, é na nossa espiritualidade, é com Deus, é com quem vocês acreditam. Mas se colocar no lugar do outro é importante. Eu não preciso sentir a dor do outro, mas eu preciso de, pelo menos, acolher a dor do outro. Isso é ter empatia pelo outro. E está faltando, e a empatia é amor. Tá? Amar o próximo, dedicar um tempo a escutar o outro, né? Muitas vezes acontece de você estar... É muito engraçado, psicólogo. Psicólogo, onde chega, que a pessoa fala psicólogo, aí geralmente já forma um grupinho querendo falar, aí você fica só escutando, você nem sabe quem que você escuta, né? Mas porque as pessoas estão muito impacientes, as pessoas querem falar muito, todo mundo ao mesmo tempo, e ninguém escuta ninguém, né? E às escutar... vezes a gente está conversando com uma pessoa, você está contando para ela uma coisa e ela começa a contar. Te atropelar. E contar e escutar também é uma forma de amar. Né? É verdade. Agora, fala pra gente, o processo de atendimento do psicólogo, no seu caso, por exemplo, como é que é? Você tem sua clínica, como é que funciona desde o início, né? Você tem as sessões, como é que é? Sim. Tem um período, não tem um período, como é que é? Sim, hoje eu tenho a minha clínica lá na Santa Catarina, no Boa Vista, né? Geralmente é agendado por telefone ou pelo WhatsApp. As sessões duram de 40 minutos a 60, dependendo da situação. O primeiro passo é o agendamento. Eu gosto sempre de ligar para a pessoa, conversar, conhecer ela um pouco primeiro, para saber, né, qual a demanda que ela está querendo, quais os motivos. E aí a gente agenda uma primeira sessão. Nessa primeira sessão, tem toda uma anamnese, onde eu faço o processo de escuta que ela traz, né, da demanda, dos problemas, o que está a queixa inicial dela. E junto a isso eu faço essa anamnese, que é uma entrevista, pegando todos os dados pessoais dela, para conhecer um pouco mais profundamente. As sessões acontecem semanalmente, mas pode ser que aconteça até de 15 em 15 dias. Eu gosto que no início tenha pelo menos umas 4 a 6 sessões semanalmente, para a gente trabalhar essa demanda inicial, que às vezes vem um pouco mais intensa, e depois, quando estiver mais estabilizado, a gente pode passar de 15 em 15 dias. Mas tem pessoas que buscam também a psicoterapia apenas pelo autoconhecimento, para melhora de vida, e aí, que também é como prevenção também, e aí essas pessoas, às vezes, a gente já consegue fazer um atendimento e marcar de 15 em 15 dias. Então isso depende muito do que o cliente traz, tá? Mas funciona mais ou menos dessa forma. E se for necessário, tem um atendimento online também? Sim. Porque agora foi incluído isso, né? Foi. Hoje eu faço atendimento presencial e online. Todos os dois têm comprovações científicas da eficácia, afinal, a psicologia é uma profissão cientificamente comprovada de trazer benefícios para a pessoa. E apesar de ser um pouco mais jovem, o atendimento online também, já houve pesquisas para comprovar a efetividade, né, do atendimento. E eu particularmente vou defender que eu sempre prefiro um pouco mais o presencial, porque eu vejo que dentro dos meus atendimentos eu consigo trabalhar mais possibilidades interventivas, mas ambos trazem benefícios e resultados. Entendi. Você quer deixar algum contato, alguma coisa? Eu não sei se pode, porque tem... Pode, né? Como eu disse, né, eu tenho hoje o consultório lá na Rua Santa Catarina, 737C, no Boa Vista. O meu telefone é 31998523940. E eu tenho também lá no Instagram, Márcia Paulina Psicóloga, que lá vai ter várias informações sobre mim. Quem precisar de alguma coisa, eu estou à disposição para orientar ou tirar dúvidas.
Lembrando que a psicologia não é só para tratar, mas ela também é de forma preventiva. Ela é preparada para trabalhar de forma preventiva com todos aqueles que necessitarem ou quiserem buscar. Tem só um adendo aqui que eu queria fazer com relação à pessoa que está buscando um emprego, né? Sim. Se ela está muito abafada, está muito... E existe também uma preparação, né? Existe, né? Existe. Quando a pessoa está sob pressão, né, geralmente gera um estresse maior. E aí automaticamente pode vir crises mais intensas de ansiedade. E a partir da psicoterapia a gente consegue fazer alguns trabalhos interventivos para equilibrar esses pensamentos, esse encontro consigo mesmo, para baixar um pouco esse estresse e ela se sentir mais preparada para enfrentar aí essa nova caminhada no emprego. Ô Márcia, para fechar, eu vou te pedir para você deixar aí uma fala sua para o cidadão que está nos assistindo, que está, né, às vezes em casa com algum problema, por tudo que passou na pandemia, por Sim. tudo que nós estamos vivendo com o aumento da gasolina lá em cima, com essa situação política difícil que nós estamos vivendo também, né, um momento de crise, de alta de preços, tipo assim, dá uma palavra para essas pessoas de incentivo, né, porque ruim parece que já está, né, então a gente precisa de reanimar. A situação não está bacana, né, no nosso país, mas na verdade, se você observar, está no mundo inteiro a crise, né? Mas assim, pessoal, eu vou usar uma frase pequenininha da Simone de Beauvoir, nem sei falar direito que ela é francesa, mas é uma referência do feminismo, onde ela fala o seguinte, que toda crise gera uma esperança, né? E é isso, nós não podemos desistir. Todo movimento que a gente tem de luta é um movimento que é para nos tornar mais fortes. Então acreditem em você, e quando esse acreditar está duvidoso e insuficiente para você dar conta sozinho, busque ajuda, tá? Seja na vida pessoal, seja na relação conjugal, seja com o filho, seja com um amigo, busque ajuda. Nós precisamos de entender que sozinhos nós não precisamos de dar conta de tudo. E assim a gente pode buscar uma ajuda profissional que vai nos conduzir muitas vezes a superar esses novos desafios que estamos vivendo no mundo atual. E no mais, muito obrigada a todos, espero que tenha contribuído com algumas informações. Agradecer mais uma vez ao Santiago pela oportunidade, tá? Estou muito feliz, é a minha primeira vez também, viu gente? Gera um pouco de ansiedade, mas muito feliz também por estar aqui, por esse bate-papo tão agradável. Muito obrigada, Santiago. Que bom, eu que agradeço, tá? Manda um grande abraço lá para o França, toda a sua família. Tá dado. Quero agradecer você também que esteve conosco mais uma vez. Recebemos aqui a Márcia Paulino, agora psicóloga, está também à disposição de atender você e a sua família. Continue sempre sintonizando aí, porque a gente tem boas entrevistas. Estamos aí com vários agendamentos já prontos em nosso programa, graças a Deus, né, um programa que tem recebido aí, em vez da gente convidar a gente que está recebendo as demandas aqui, e isso é muito bom, isso é muito importante. Comunicar bem faz bem para todas as pessoas. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.